Olá, esse é o módulo 3 do curso Relação da Microbiota Intestinal e o Estilo de Vida Saudável na Prevenção de Doenças Crônico Não Transmissíveis. O módulo 3 é sobre o estilo de vida e os seus impactos. Eu sou o Dr. Nathaniel Wiuniski e você é muito bem-vindo à jornada. Então, falando de estilo de vida, vamos iniciar com algumas definições que são importantíssimas. Em primeiro lugar, o que é saúde? Segundo a Organização Mundial da Saúde, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doenças. A percepção de saúde varia muito entre diferentes culturas, quanto às crenças e principalmente sobre o que aumenta ou diminui a saúde. Quais são os fatores que influenciam a saúde? Hábitos de vida, segundo a Organização Mundial da Saúde, 51%. Hereditariedade, o que a gente herda dos pais, 20%. O ambiente, 19%. E doenças pré-existentes ou que estão acometendo, 10%. Então, só com esse dado, a gente já intui, a gente já identifica o peso que o estilo de vida tem, tanto na quantidade, na qualidade de vida. E o que é estilo de vida? Né? É o conjunto de hábitos e costumes que são influenciados, modificados, encorajados ou inibidos pelo prolongado processo de socialização. Esses hábitos e costumes incluem o uso de substâncias como álcool, fumo, café, os hábitos dietéticos, atividade física, e eles têm importantes implicações para a saúde e são frequentemente objeto de investigações epidemiológicas. E a qualidade de vida? Né? Já vimos o que é saúde, estilo de vida. A qualidade de vida envolve o bem-estar físico, mental, psicológico e emocional, além de relacionamentos sociais, como a família e amigos, e também a saúde, educação, poder de compra e outras circunstâncias da vida. Os objetivos sociais não podem ser medidos através do balanço dos bancos. Esses objetivos só podem ser medidos por meio da qualidade de vida que proporcionam às pessoas. Isso foi dito por Lyndon Johnson em 1964. Então, dentro da qualidade de vida, a gente sabe que ela está relacionada à saúde e envolve conceitos centrados na avaliação subjetiva do paciente, necessariamente ligados ao impacto do estado de saúde sobre a capacidade do indivíduo viver plenamente. Qualidade de vida relacionada à saúde é um conceito multidimensional que envolve aspectos físicos, psicológicos e sociais. Refere-se ao bem-estar total de um indivíduo. As dimensões essenciais da qualidade de vida relacionada à saúde incluem as funções física, social e emocional, como também a percepção do indivíduo a respeito da sua satisfação com a vida. E qual é o impacto do estilo de vida sobre a qualidade de vida? Isso interessa muito para a gente aqui no curso. Evidências mostram que mudanças no estilo de vida geram impacto sobre a qualidade de vida individual e também da população. Ter hábitos de estilo de vida saudável está fortemente associado à qualidade de vida de pacientes portadores de diabetes mellitus, por exemplo. Hábitos que levam ao adequado peso corporal, ao aumento da atividade física diária e à dieta saudável também se associam favoravelmente à qualidade de vida de sobreviventes de várias neoplasias, de vários cânceres. Outros estudos de revisão têm verificado que de 90 a 95% de todos os cânceres têm sua raiz no ambiente e no estilo de vida. Então, fica bem evidente o impacto do estilo sobre a qualidade de vida. E dentro disso, a gente identifica uma nova forma de medicina, uma nova forma de encarar a saúde, as doenças, que a gente chama de medicina do estilo de vida. A medicina do estilo de vida é uma abordagem científica que tem como objetivos a busca por um estilo de vida com hábitos saudáveis. E a medicina do estilo de vida, pessoal, ela tem 6 pilares.
6 pilares básicos que a gente vai utilizar de uma forma didática para nortear, para dar informações e dar conceitos de estilo de vida. Então, esses 6 pilares, eles são alimentação saudável, atividade física, a saúde do sono, o controle de tóxicos, e aqui vem drogas psicoativas, o tabaco, o excesso de álcool, a saúde mental e os relacionamentos. Então, esses são os 6 pilares da medicina do estilo de vida. Cada um desses pilares leva a melhorar os outros pilares, eles são interpenetrantes e eles se conectam entre si. Dormir bem, por exemplo, melhora as escolhas alimentares, que ajuda a fazer atividade física. Então, escolher o que faz bem para o corpo, para a alma e para o coração é a base desses 6 pilares da medicina do estilo de vida. Então, vamos começar dentro dos 6 pilares, vendo um pouquinho mais de perto alimentação saudável. Uma alimentação saudável é aquela que garante que o organismo esteja recebendo todos os nutrientes necessários. Além disso, para ser uma alimentação saudável, é preciso focar em variedade, equilíbrio, quantidade e segurança. Entre os principais agravos à saúde relacionados a uma má alimentação estão obesidade, diabetes, hipertensão, dislipidemia e alguns tipos de câncer. Todos esses problemas são graves e potencialmente fatais. Portanto, uma alimentação saudável é o primeiro pilar, é a primeira base do estilo de vida saudável. Como é que está o consumo alimentar brasileiro? Vamos ver um pouquinho as tendências de consumo alimentar do brasileiro. A gente pode dividir essas tendências, segundo o Vigitel, a pesquisa Vigitel de 2018, nas tendências positivas e as tendências negativas. Tendências positivas: adequação do teor proteico, aumento do consumo de feijão, consumo regular de frutas e hortaliças, participação crescente das gorduras vegetais, leite e produtos lácteos mais acessíveis para a população de baixa renda. Já as tendências negativas: aumento do consumo de açúcar e sal, consumo de carne com excesso de gordura e leite com teor integral de gordura, aumento no consumo de gorduras totais e saturadas, consumo regular de alimentos doces, substituição de comidas por lanches. E vamos olhar um pouquinho mais de perto como é que a gente faz essas escolhas alimentares, né? Anatomia nas escolhas alimentares. No que se refere à alimentação, as escolhas mais saudáveis dependem tanto do próprio indivíduo, bem como de influências do ambiente onde ele vive. Fatores de natureza física, econômica, política, cultural e social podem influenciar tanto positiva quanto negativamente nas escolhas alimentares. Indivíduo influi no ambiente familiar, no trabalho, que influi nas políticas públicas que levam ao comportamento alimentar. E como que a gente faz para promover a alimentação saudável? Diferentes estratégias têm sido pensadas no sentido de promover a autonomia dos indivíduos para efetivamente fazerem escolhas adequadas e de favorecer a adoção de práticas alimentares saudáveis. Elas devem estar fundamentadas na dimensão do incentivo, apoio, proteção e promoção da saúde e devem combinar iniciativas focadas em políticas públicas, criação de ambientes favoráveis à saúde, desenvolvimento de habilidades e escolhas pessoais, reorientação do serviço de saúde pública no sentido de promover a saúde e não apenas tratar as. Então, por meio de uma estratégia global da promoção de alimentação saudável, atividade física e saúde, a Organização Mundial da Saúde recomenda que os governos formulem e atualizem periodicamente as suas diretrizes nacionais sobre alimentação e nutrição, como vem sendo o caso do Brasil. Para isso, deve ser levado em conta as mudanças nos hábitos alimentares e nas condições gerais de saúde das populações. Então, o que é educação alimentar e nutricional? Ela deve ser uma prática contínua e permanente,
intersetorial e multiprofissional, que utiliza diferentes campos de conhecimento e práticas educacionais. Tem como objetivo contribuir para o direito humano de receber uma alimentação adequada, valorizando a cultura alimentar de cada população. Deve estar alinhada com a sustentabilidade e a geração de autonomia para que as pessoas, grupos e comunidades estejam empoderadas para a adoção de hábitos alimentares saudáveis que, em última análise, resultem numa melhora da qualidade de vida. Então, algumas recomendações práticas baseadas em ciência de boa alimentação. Alcançar o equilíbrio energético e o peso saudável. Então, evitar o balanço energético tanto positivo como negativo, alcançar o equilíbrio energético. Limitar a ingestão energética procedente de gorduras. Substituir gorduras saturadas por insaturadas e eliminar gorduras trans. Aumentar o consumo de frutas, hortaliças, legumes, cereais integrais e grãos. Limitar a ingestão de açúcar livre. Limitar a ingestão de sal e somente consumir sal iodado. Então, em poucas palavras, eliminar as guloseimas, as calorias vazias e acrescentar frutas, verduras, alimentos vegetais coloridos e de qualidade. Segundo a Escola de Saúde Pública de Harvard, o prato saudável, o Healthy Plate, ele deve ser dividido em alguns setores. A gente divide o prato ao meio, metade desse prato vegetais e frutas, na outra metade cereais integrais e proteínas saudáveis. Acrescentar óleos saudáveis e a hidratação, né? Os óleos saudáveis, azeite ou óleo de canola, para cozinhar, para saladas e para a mesa, limitar a manteiga, evitar gorduras trans. Esse tipo de recomendação sempre causa um pouquinho de polêmica, não existe ainda um consenso quanto aos melhores óleos e a gente sempre sabe que eles não devem passar de 30% das energias diárias ingeridas. Quanto mais variado esses vegetais, mais chance de atingir todos os micronutrientes necessários. A gente recomenda de 5 a 7 porções de frutas e vegetais por dia, atividade física. Quanto à hidratação, beber água, chás ou cafés com pouco ou nenhum açúcar, limitar os laticínios a 1 a 2 porções por dia. E a questão dos sumos, né, dos sucos, eu particularmente defendo comer a fruta in natura e tomar água. Coma cereais integrais como arroz, pão e macarrão integral, limitar o consumo de grãos refinados, farinha branca, açúcar branco, arroz branco, pão branco. E quanto às proteínas saudáveis, escolher peixe, frango, feijões, frutos secos, ovos, limitar a carne vermelha, evitar carnes muito gordurosas como bacon, frituras e outras carnes processadas. Então essa é a orientação do prato saudável da Harvard School of Health. Continuando os 6 pilares do estilo de vida, depois de falar da alimentação, vamos entrar no maravilhoso universo da atividade física. Primeiro, diferenciar, definir a diferença entre atividade física e exercício físico. Muita gente confunde. Atividade física é qualquer movimento feito pela musculatura que resulte em gasto energético. Já exercício físico são atividades estruturadas, sistematizadas, com sequência de movimento para alcançar um objetivo, geralmente ligado à saúde ou à estética. A Organização Mundial da Saúde recomenda que adultos façam semanalmente atividade física de 150 a 300 minutos, ou de 75 a 150 minutos de atividade física intensa por semana, quando não houver contraindicações. Isso é importante para combater o sedentarismo. E a gente sabe que exercício é bom para o corpo e bom para a mente, né? Existe uma combinação de benefícios. A gente pode
identificar alguns benefícios físicos, como controle do peso corporal, diminuição da resistência à insulina, melhora no perfil das gorduras, melhora na saúde cardiovascular, aumento da força muscular, melhora na resistência contra infecções, na imunidade, melhora na resistência física, diminuição, prevenção da sarcopenia. Já na mente, os benefícios psicossociais, a gente sabe que o exercício aumenta a autoestima, melhora o humor, alivia o estresse, melhora a qualidade de sono. Veja como um pilar vai interpenetrando no outro, né? Melhora a memória, previne demências e favorece as relações sociais. Então, em última análise, a gente pode afirmar que exercício físico aumenta o bem-estar, tanto orgânico como emocional. E para o nosso curso, a gente tem um particular interesse da ação do exercício na saúde intestinal. Então, quando o exercício físico é aliado a uma boa alimentação, rica em fibra, a ingestão de bastante água, ele é super benéfico, ele é super eficaz para combater problemas intestinais como a constipação, por exemplo. Lembra que a gente comentou no outro módulo que o triângulo da saúde do intestino é boa alimentação com fibra, hidratação, mais de 2 litros de água por dia e exercício físico. O exercício favorece o tônus da musculatura pélvica e abdominal, sabidamente com participação ativa no trânsito de alimentos pelo sistema digestório. Quer dizer, quanto mais tonificada essa musculatura estiver, mais fácil o bolo alimentar passar pelo aparelho digestório. E exercício físico promove tanto movimentos no intestino grosso, quanto mudanças hormonais que provocam efeitos mecânicos no intestino, e isso resulta num peristaltismo mais eficaz, com uma melhor propulsão do bolo alimentar. E é muito importante a gente destacar esse conceito que os exercícios físicos alteram a composição da microbiota, resultando num aumento da produção de ácidos graxos de cadeia curta. Produz uma redução no estado inflamatório, tanto local no próprio intestino, como sistêmico em todo o organismo. Além disso, a modificação na microbiota favorece uma diminuição à resistência à insulina. Então, por todas as formas, o exercício é benéfico para a saúde do intestino. O terceiro pilar que a gente vai destacar aqui é a saúde do sono, né? É durante o sono que o organismo exerce as principais funções restauradoras, como o reparo de tecidos, o crescimento muscular e a síntese de proteína. É o momento de repor energias e regular o metabolismo, fatores essenciais para manter o corpo e a mente saudáveis. É recomendado cerca de 8 horas diárias de sono de qualidade, mas isso pode variar com a idade. A gente sabe que um recém-nascido pode dormir até 20 horas por dia, uma pessoa de mais idade não necessita 8 horas, e também fases do desenvolvimento. Por exemplo, na adolescência a gente sabe que as horas de sono aumentam e infelizmente algumas vezes os adolescentes não estão conseguindo dormir todo esse tempo. Então, eu deixei aqui alguns exemplos de necessidade de sono, né? Para adultos, de 7 a 8 horas de sono de qualidade em horários regulares por dia. Adolescentes precisam de dormir de 8 a 10 horas diariamente, e a gente sabe que redes sociais, telas, compromissos, os adolescentes estão longe de atingir essas 8, 10 horas de sono e com um impacto importante na sua saúde, tanto física quanto emocional. As crianças necessitam de 9 a 13 horas de sono a cada dia, e como eu falei antes, bebês precisam dormir, dependendo da idade, de 12 a 16 horas por dia. E a gente sabe que o sono ele é cíclico, ele tem um conjunto de fases que começam desde o momento em que a pessoa adormece e vão progredindo e tornam-se cada vez mais aprofundados até o corpo entrar, o que a gente chama de sono REM, né? O sono com Rapid Eye Movement, o sono dos movimentos oculares rápidos. Normalmente no sono REM é mais difícil de alcançar,
mas é nessa fase que o corpo consegue realmente relaxar e na qual a taxa de renovação cerebral é maior. A maior parte das pessoas segue o seguinte padrão de fase de sono. Isso varia, né? E eu faço um comentário aqui sobre as pessoas que utilizam medicação para dormir, que é uma epidemia no nosso meio. As pessoas já pulam diretamente da primeira fase para a quarta fase, não tem o sono REM, então a pessoa dorme, mas ela não tem todos os benefícios das fases, né? Então, as 5 fases do sono normalmente seguem esse ritmo. A primeira fase, a pessoa está adormecendo em uma zona entre estar acordado e estar dormindo. Nesse momento o cérebro está trabalhando de maneira irregular. O corpo relaxa e a respiração vai ficando cada vez mais lenta. Na segunda fase, o sono leve se inicia. Na segunda fase, quando a temperatura corporal diminui e os batimentos cardíacos também se tornam mais lentos. Na terceira fase, as ondas cerebrais também diminuem de ritmo e a pessoa entra nesse sono profundo. E a quarta fase é a fase em que o organismo libera hormônios de crescimento, tecidos se recuperam e o corpo repõe energia gasta. Já a quinta fase, a fase do sono REM, é a fase em que a pessoa começa a sonhar. O cérebro acelera novamente seu funcionamento e realiza uma espécie de faxina na memória, mantendo as informações importantes que foram recebidas no dia durante as 24 horas. Então, a gente sabe que dormir bem e vida saudável é um dos pilares da saúde, porque a falta de uma boa noite de sono pode causar problemas de saúde, diminuir a expectativa de vida e influenciar no bem-estar diário. Estudos apontam que dormir apenas 5 horas ou menos diariamente pode aumentar cerca de 15% os riscos de mortalidade de uma pessoa. Então vem aqui algumas dicas de uma boa noite de sono. Então tentar se programar para dormir de 7 a 8 horas, ambiente escuro e silencioso, o conforto e temperatura agradável, então nem muito frio, nem muito calor, ter um horário regular, né? Pessoas que têm plantões, que variam escala de trabalho, têm muita dificuldade nesse quesito. Evitar telas depois das 21 horas. A gente sabe que todas essas telas emitem um feixe de luz azul que inibe a secreção da melatonina, que é um hormônio exatamente que regula o sono. E evitar álcool e cafeína à noite. E existe uma relação entre o sono, o estilo de vida e a obesidade. A gente sabe que durante o sono, o organismo sintetiza a leptina, o hormônio responsável por controlar a sensação de saciedade. Quem dorme menos acaba sintetizando menos leptina. Com a diminuição da leptina no organismo, aumenta a vontade de comer ao longo do dia e isso leva a uma ingestão maior, numa quantidade maior de calorias. Além disso, quem sofre de insônia ou dorme pouco produz muita grelina, o hormônio que incrementa a sensação de fome e a redução do gasto de energia. Então, existe aqui um círculo vicioso: quanto mais obesidade, pior o sono; quanto pior o sono, mais obesidade. Né? O sono também tem uma ação importante na saúde cardiovascular, especialmente em relação aos níveis de pressão arterial. Quando se dorme na quantidade adequada e se chega ao sono profundo, os níveis de pressão arterial melhoram, os batimentos cardíacos caem, diminui a resistência venosa periférica. E quando se tem dificuldade para dormir, o corpo fica num estado de constante alerta, similar ao estado de estresse, o que leva à pressão arterial durante a noite. Caso essa alteração na pressão torne-se constante, vai haver o risco de hipertensão. O sono inadequado pode aumentar os riscos de calcificação das artérias coronárias, aumentando o risco de infarto agudo do miocárdio e outras doenças cardiovasculares. Existe também a relação entre a qualidade de sono e a imunidade. A privação do sono aumenta níveis de mediadores inflamatórios, o que pode diminuir a capacidade do indivíduo de resistir a uma infecção.
Dormir menos de que 7 horas por noite pode aumentar em 3 vezes a chance de desenvolver sintomas de resfriado com frequência. E a evidente ligação entre a qualidade do sono, o humor e a memória. A privação do sono está relacionada a problemas de saúde mental, especialmente a depressão. Pessoas com distúrbio do sono apresentam uma alta taxa de transtorno depressivo. E aqui existe também aquele círculo vicioso. Quanto mais depressão, pior a qualidade do sono. Quanto pior a qualidade do sono, pior a depressão. Um estudo revelou que pessoas que dormem entre 6 a 8 horas por dia têm mais chance de evitar a depressão do que aquelas que dormem menos de 6 horas ou mais de 9 horas. Durante o sono é que se realiza a síntese de proteínas responsáveis pelas conexões neurais, os neurotransmissores, que ajudam a fortalecer e melhorar a memória e o aprendizado. E em relação ao sono e o desempenho físico, a gente sabe que um sono de qualidade e sem interrupção ajuda o corpo a sintetizar o hormônio do crescimento, cuja principal função é auxiliar o crescimento tecidual, a somatotropina. O GH, o hormônio do crescimento, é produzido pelo corpo somente após os primeiros 30 minutos depois que o indivíduo adormeceu. A produção do hormônio do crescimento é importante para o tônus da musculatura seja mantido, evitando que a gordura seja acumulada e tornando o desempenho físico melhor. Então, a gente falou que o quarto pilar do estilo de vida é o controle de tóxicos, né? Então, quando a gente fala de tóxicos, são todas essas substâncias que podem ser até legalizadas, mas tem um efeito deletério para a saúde física e saúde mental. Então, começando pelas bebidas alcoólicas em excesso, o hábito de fumar, a gente sabe que isso traz vários impactos negativos para a saúde, entre eles maior risco para alguns tipos de câncer, principalmente câncer de pulmão, doença cardiovascular, doença respiratória, cirrose. O álcool e o tabaco são as principais drogas lícitas da nossa sociedade e eles estão ligados a causas de aumento da mortalidade. O tabaco já está definitivamente estabelecido como a causa de muitas doenças, portanto, o seu consumo é fortemente desencorajado. É recomendável também a moderação no consumo de álcool, pois o excesso pode levar a problemas de saúde, como eu falei antes, desde problemas cardiovasculares até a cirrose. Drogas ilícitas são riscos para a saúde física, mental e social. Então, primeiro controle dos tóxicos dentro dos pilares da medicina do estilo de vida, não fumar. O tabagismo é uma das principais causas de mortalidade evitável, causa impotência sexual no homem e, no caso das mulheres, complicações na gravidez, tanto para a gestante como para o bebezinho. Causa aneurisma arterial, úlcera no aparelho digestivo, infecções respiratórias, osteoporose, trombose vascular, problemas respiratórios, problemas no desempenho esportivo, problemas na saúde oral, problemas na pele, praticamente impacta a saúde de todos os sistemas e tecidos do corpo. Fumar provoca câncer, fumar provoca infertilidade, fumar provoca envelhecimento precoce, fumar provoca cheiro e hálito desagradável e fumar provoca dentes fracos e amarelados. Em relação aos controles de tóxico, evitar o excesso de álcool e existem assim, alcoolismo é uma doença, né? E existem os principais sintomas. O desejo incontrolável por ingerir bebida alcoólica, depois que começa a beber não consegue parar, ou mesmo reduzir o ritmo do consumo de álcool, então tem que evitar o primeiro gole a cada 24 horas, e o que a gente chama de tolerância, né? Necessidade de altas doses de álcool para poder sentir o efeito que sentia antes da bebida. Os sintomas clássicos de abstinência, né? Então, quando a pessoa tem dependência ao álcool, na privação do consumo, ela entra na síndrome de abstinência e os sintomas clássicos, suor,
tremores, angústia, ansiedade, nervosismo, náusea, podendo chegar até ao delírio tremens com alucinações. O excesso de bebida alcoólica pode levar à dependência, cirrose, problemas familiares, problemas no trabalho, problemas financeiros, doenças comportamentais, envelhecimento precoce e o envolvimento em situações de violência e em acidentes. E em relação às drogas ilícitas, de acordo com os dados da Organização Mundial da Saúde, as doenças relacionadas ao uso excessivo de drogas caracteriza pelos seguintes fatores: compulsão de consumir o produto, tendência de aumentar as doses, dependência psicológica e ou física, surgimento de consequências sobre aspectos emotivos, sociais, econômicos relacionados ao indivíduo, e o uso de drogas gera impacto no funcionamento cerebral, prejuízo na execução de tarefas, infecções por HIV, hepatite, sepsemia, problemas sociais e legais, riscos de embolia, alterações psicomotoras e risco de morte por overdose. E a saúde mental, né, como a gente viu que elas se interpenetram, é o quinto pilar da medicina do estilo de vida. E a gente sabe que saúde mental, definido pela própria Organização Mundial da Saúde, é um estado de bem-estar na qual o indivíduo é capaz de apreciar a vida, trabalhar e contribuir para o meio em que vive, ao mesmo tempo em que administra suas próprias emoções. A saúde mental contempla a capacidade de sensação de bem-estar e harmonia, a habilidade de manejar de forma positiva as adversidades e conflitos, o reconhecimento e respeito dos limites e deficiências, a satisfação em viver, compartilhar e se relacionar com os outros. A saúde mental significa cuidar da saúde de dentro para fora. Uma rotina de muitas atribuições, estresse e ansiedade acaba por impactar negativamente esse fator que é um diferencial no contexto de saúde e bem-estar em sua plenitude. A depressão já é um problema de saúde pública nas sociedades em que vivemos. Cuidar da saúde mental é importante para melhorar a imunidade e adquirir um ciclo de vida saudável. Atividades físicas, meditação, yoga, promove conexões com a jornada de autoconhecimento e autorrealização, auxiliando a lidar melhor com os desafios do dia a dia. E, finalmente, mas não menos importante, o sexto pilar do estilo de vida saudável, os relacionamentos. As conexões sociais são pontos vitais para a saúde como um todo. Estar próximo de pessoas que amamos e que nos fazem bem é a parte do ciclo para melhorar a qualidade de vida. O abraço, pessoal, libera serotonina, o que melhora o humor, a imunidade e a saúde em geral. Amizades fraternas, o ambiente de trabalho colaborativo, vida familiar harmônica, vida sexual equilibrada, são parâmetros para relacionamentos saudáveis. Concluindo, a gente sabe que o estilo de vida leva à longevidade, né? Então, a questão é viver mais e viver melhor. Pesquisadores da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, analisaram o prontuário de 123 mil voluntários americanos com histórias médicas que abrangeram 34 anos e chegaram à conclusão que é possível ganhar mais de uma década de vida adotando os seguintes hábitos. 1. Não fumar. 2. Manter um peso saudável, com um índice de massa corporal entre 18,5 e 25. 3. Fazer exercícios moderados por pelo menos 30 minutos ao dia. 4. Moderação no consumo de bebida alcoólica, por exemplo, uma taça de vinho com 150 ml ao dia. E 5. Alimentação variada, balanceada, com pouca gordura saturada, carne vermelha e açúcar. Olha, são 5 preços que vale a pena a gente pagar para viver 10 anos a mais e com qualidade. Espero que vocês tenham gostado desse módulo. Agradeço a companhia de todos e nos vemos
nas próximas jornadas. Gratidão.